oração em línguas. Batismo no Espírito Santo. Provavelmente, né, eu acredito que não dá tempo de falar tudo que eu quero falar, né? Com certeza não vai dar tempo. Mas eu conseguindo transmitir, organizar os versículos, organizar os pensamentos, tudo certinho, vai entrar no teu coração e vai te ajudar. E se não der tempo e o Espírito Santo quiser que nós vá para outra quinta-feira, nós vamos para outra quinta-feira. Parabéns pela sua obediência, você que veio, porque você foi muito obediente à direção que eu dei e por você estar aqui. É muito importante, irmão, entender sobre o batismo do Espírito Santo e sobre a oração em línguas. Amém? Oração em língua é uma ferramenta fundamental na vida do cristão e é bíblico. Batismo no Espírito Santo e oração em línguas. Primeira coisa que você tem que saber, quem recebe o batismo do Espírito Santo tem que ser uma pessoa que nasceu de novo, que aceitou Jesus. Ninguém que não nasceu de novo receberá o batismo do Espírito Santo, porque ele não suportaria, porque ele é uma velha natureza. Então ele precisa ter nascido de novo para ter essa experiência do batismo com o Espírito Santo. Então, se essa pessoa teve a experiência do batismo com o Espírito Santo, com certeza, deixa eu só tirar aqui, viu? Com certeza ela está apta, se ela nasceu de novo, perdão, ela está apta a receber o batismo do Espírito Santo. Amém, igreja? Amém. Quem nasceu de novo, preste atenção, existe a unção externa e a interna. Unção é o poder de Deus. A unção interna é quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo dentro de nós. Carregamos uma unção interna. Diga interna. E ela nos ajuda a viver, o Espírito Santo dentro de nós, nos conduzindo, nos fortalecendo. Isso é a unção interna quando nós nascemos de novo. E a unção externa é aquela que vem sobre nós, nos capacitando para fazer alguma coisa. Só para te dar um exemplo, por exemplo, às vezes eu estou operando na unção externa por cura, orando, impondo a mão para que as pessoas sejam curadas. E vou impondo a mão ali e faço coisas assim que na minha capacidade normal eu não conseguiria fazer. Porque eu estou debaixo de uma unção externa. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Quando acaba o culto, parece que eu estou só o pito. E muitas pessoas, até quando acaba o culto, e o pastor ora por mim, eu fico com vontade de dizer não. Porque a unção se foi, a externa se foi, a interna ficou e eu fico só o pito da rabiola. Eu só quero chegar em casa, comer e descansar. Quem já operou debaixo dessa unção sabe o que eu estou falando. Vocês estão entendendo? Amém. Então, a unção externa ela vem também para batizar com o Espírito Santo. Mas eu quero tirar alguns pensamentos religiosos que têm atrapalhado as pessoas orarem em línguas. É por isso que eu marquei esse culto de hoje, já nesse propósito. Eu quero dar 3 versículos, bem rapidinho, nós vamos ser rápido, tem que ser bastante focado, é muito versículo, para poder a gente entender, provando a você a existência do batismo do Espírito Santo para a nova aliança, que é verídico. Amém? Eu acredito que quase todo mundo aqui já sabe, biblicamente, que o batismo do Espírito Santo é para os tempos de hoje, que existe e que é verdade. Mas eu tenho uma unção de ensino. E pelo fato de eu ter a unção de ensino, eu tenho que provar aquilo que eu falo. E eu provo na Escritura. Amém, igreja? Então, rapidamente, 3 passagens. Nós vamos começar com Mateus 3, 11 e 12. Vocês vão acompanhando aqui na tela, rápido. Não precisa abrir, porque se for abrir, vocês vão se perder aí e não vai dar tempo. E eu quero deixar um tempo para que eu possa orar. Se quiser anotar, anota aí. Diz assim, Mateus 3, 11 e 12, eu não sei qual é a versão não, mas acho que é RA. Jesus disse assim, João Batista disse assim, eu os batizo com água para arrependimento. Batizo com água, amém? Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Amém? Esse era João falando, eu batizo com água, mas depois de mim vem um que é mais poderoso que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Aí diz assim no versículo seguinte,
ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem é que João Batista está falando? De Jesus. Ele está dizendo de Jesus, virá um que ele já veio. Jesus já veio? Veio ou não, igreja? Participe, viu, do culto. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Isso aqui é uma prova, né? Eu vou ler até o versículo 13, diz assim. Estava em qual? Ele os batizará. Cadê? No versículo seguinte é... Travou, família? Oi? TRA. Eu vos batizo com água, é no 11. Com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Cuja sandália eu não sou digno de levar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem batiza com o Espírito Santo? E com fogo. Espírito Santo e fogo batismo do Espírito Santo com fogo é uma coisa só. Batismo com fogo. É uma prova da existência, é um texto provando que batismo do Espírito Santo existe. Amém? Tem igrejas por aí pregando e ensinando que esse negócio de batismo do Espírito Santo, de orar em língua, não existe não. Mas a minha Bíblia diz que existe. Amém? A sua diz aí? Amém. Aí o versículo 12 nós finalizamos essa parte. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a soeira. É só o versículo 11 mesmo. Pronto. Aí o outro texto, nós vamos abrir Atos 19, versículo 6. Também foi Paulo, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado e já tinha ido à glória, já está à direita do Pai. Os apóstolos permaneceram fazendo a obra do Senhor. Amém, igreja? E eles encontraram um pessoal que não tinham recebido o batismo do Espírito Santo. Atos 19, 6. Quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falava em línguas como profetizava. Quem sabe que Atos dos Apóstolos faz parte do Novo Testamento? Então esse versículo está falando de algo que foi no Novo Testamento. O batismo do Espírito Santo é real, existe, é verídico e é para os tempos de hoje. Está falando aqui que Paulo, quando impôs a mão sobre essas pessoas, esses discípulos que não tinham recebido o batismo do Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre eles e eles começaram a falar em quê? Em línguas. Essas línguas que nós falamos, as línguas estranhas. Glória a Deus. Amém? E o último versículo que eu não tinha dado a Miele, mas ele vai abrir ali, Lucas 12, capítulo 11, versículo 12 e 13. Que eu quero que você não tenha medo. Você não pode ter medo de receber o Espírito Santo, irmão. Amém? Quem já recebeu, pode renovar-se. Amém? Pode ter experiências maiores. Quem já recebeu. E quem não recebeu, receba. Na verdade, quando você nasceu de novo, é como eu disse, a unção por dentro já está dentro de você. Você já recebeu o Espírito Santo dentro de você. Mas eu estou falando de uma porção extra sobre você. Estão entendendo? A Bíblia diz assim, no versículo 11, está falando de... Vamos para o versículo 10. Não, pode ser o 11 mesmo. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de um peixe uma cobra? Preste atenção. Se um filho pedir um pão, você vai dar uma pedra ou uma cobra a ele? Você vai dar coisas boas, né? É ou não é, igreja? Aí versículo seguinte. Vamos lá. Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Aí versículo seguinte. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então deixa eu te dizer uma coisa. Se você pedir o Espírito Santo, Deus vai te dar o Espírito Santo. Porque tem pessoas que ficam com medo de receber um demônio. Fica com medo, mas se for um demônio? Se for, misericórdia, irmão. É o Espírito Santo, Deus não vai dar demônio a você não. Ele vai dar o Espírito Santo.
Então olha para seu irmão e diga assim, não se prenda. Um dos impedimentos de você orar em línguas é a vergonha. Tem gente que não ora em língua porque tem vergonha. É um dos impedimentos. Medo, vergonha, isso é um dos impedimentos de você não orar em línguas. Amém? Então, compreendido que o Espírito Santo existe, que o batismo existe, eu provei ou não provei biblicamente? Acho que em 10 minutos eu consegui provar. Não sei se... Glória a Deus. Mas agora nós vamos entrar nos 3 tipos de línguas. Que eu preciso entender isso para poder eu saber o que é a oração em línguas. Irmã Eufrásia disse, quando eu participava de outro ministério, eu não orava em língua porque eu pensava que tinha que estar debaixo da unção para eu poder orar. É porque, justamente por falta desse entendimento aqui, na época que ela não tinha, que ela se prendia para orar em línguas estranhas. Mas para orar em línguas estranhas é uma coisa muito simples. É muito simples, irmão. Não tem dificuldade. Você nasceu de novo. Quem nasceu de novo? Então, o caminho já está aberto. Se nasceu de novo, o caminho já está aberto. Você vai entender por que as pessoas se bloqueiam de orar em língua. Coloca aquela tela lá, Miele, que era para colocar domingo. Esse caderninho aqui foi das minhas anotações durante o dia, viu? Fazendo pesquisa. Eu notei muito versículo aqui. Vou ficar com ele na mão porque vai me ajudar, é minha colazinha. Amém? Glória a Deus. Então vejam bem, ali em cima há uma divisória. Eu tirei essa divisória de um livro de Luciano Subirá. Foi muito esclarecedor. Esse trechinho que eu li no livro dele, assim, trouxe um esclarecimento muito grande. E ele disse assim, olha, vamos fazer uma divisão. Vamos colocar os tipos de oração em línguas em cada lugar para poder você entender os tipos de oração. Porque tem pessoas que juntam tudo no liquidificador e bota tudo e diz é assim. Não, mas tem que ter uma divisão para que eu possa entender. Amém, igreja? Existe a oração em línguas, a variedade de línguas e a língua como um sinal para os incrédulos. Eu quero começar com a variedade de línguas. Variedade de língua tem um versículo descrito em... Nós vamos ser rápido, viu, nos versículos. 1 Coríntios 14, versículo 28 e o 30. É um dom, é uma manifestação de um dom, essa variedade de línguas, variedades. São pessoas que... Volta para a tela, só para eu explicar aqui essa variedade de línguas, a outra tela. Nós vamos usar muito essa tela. Variedade de língua. Deus fala ao homem, a edificação é coletiva, ou seja, é uma edificação para muitas pessoas e todos entendem. Isso é a variedade de línguas. Como assim, pastor? Vamos lá. 1 Coríntios 14, versículo 28 diz assim, 28, 29 e o 30. Mas, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo. Não, isso é o 14, isso é o 12, capítulo 12, versículo 28 e 30. 12. Está falando do estabelecimento que Deus colocou na igreja. Estabeleceu na igreja, primeiramente, apóstolos, são os dons e os ofícios. Segundo lugar, profetas. Terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagre. Depois, dons de curar, socorro, governos. E o quê? Acompanha. Olha, irmão, se eu ver alguém dormindo, eu vou chamar a atenção, viu? Variedade de línguas. Diga, variedade de línguas. Quando a gente continuar lendo esse texto, está falando dos dons, no final vai dizer assim, todo mundo tem o dom de fé, todo mundo tem o dom de curar, por acaso todo mundo pode orar em línguas? Vai dizer assim, vai lá, coloca lá, 29. Porventura são todos apóstolos? É uma pergunta. Não. São todos profetas? Também não. São todos mestres? Também não. São todos operadores de milagre? Também não. Estou respondendo. Tem todos os dons de curar? Também não. Falam todos em línguas? Sim ou não? Não, irmão. Variedade de língua todo mundo não fala, não.
É por isso que você vai... Não é para todo mundo a variedade de língua, a manifestação da variedade de língua. Porque a variedade de língua, irmão, pronto, aí é a oração debaixo de uma unção. Onde, presta atenção, olha a diferença da variedade de língua, bota para outra tela. A unção vem para Roberto, vamos dizer aqui, eu vou operar numa variedade de língua. A unção vem para o pastor Roberto ou para o pastor Diego, tanto faz. E de repente Diego começa a falar numa linguagem, essa linguagem, Diego começa a falar uma linguagem que bem diferenciada mesmo. E ele, com aquela voz de autoridade, só que aquela linguagem está vindo diretamente de Deus. Variedade de língua. Deus fala ao homem, aí vem para o espírito do homem. O homem libera ela. Mas quando ela é liberada, a variedade de língua, ela deve edificar o corpo, ou seja, a igreja. Quem está entendendo da glória a Deus? Quando é liberada, que eu começo, que eu estou na operação da variedade de línguas, estou na operação da variedade de línguas, presta atenção, precisa de prestar atenção, você pegar mesmo. Quando eu estou na operação, Deus está querendo transmitir uma mensagem para a igreja. Aí como é que essa mensagem vai chegar em você se ela está vindo na língua, chamada na línguas estranhas, na variedade de língua? Você tem capacidade de entender? Aí o que é que Deus faz? Levanta um intérprete. Talvez Diego tenha o dom de interpretar. Agora há uma diferença de interpretar e de traduzir. Traduzir é uma pessoa que alguém fala em inglês e outro traduz palavra por palavra. Isso é tradução. Interpretação é diferente. Eu falo na variedade de língua debaixo do dom. Do dom não foi eu que escolhi. A unção veio, a capacitação veio e eu falei. E Diego, por exemplo, tem um dom de interpretação. Ele discerniu o que eu falei, ele discerniu e ele vai explicar a mensagem à igreja, o que Deus quer falar para a igreja. Ele discerniu, aí Diego, eu fui na variedade de língua, é por isso que algumas pessoas às vezes dizem, pastor, estava falando língua, eu estava entendendo. O certo é chegar para mim e dizer, pastor, eu entendi, porque isso é Deus dando a interpretação para o corpo. É a variedade de línguas. Aí ele recebeu, vamos supor, Diego recebeu, aí Diego vai explicar, ó, igreja, só um exemplo. Deus está dizendo à igreja para ficarem atentos, porque o arrebatamento está se aproximando e ele está à porta e ele está para voltar. E ele disse que vocês se santificassem mais. Aí houve o quê? Vamos lá. Deus deu a operação ao homem, o homem liberou e houve a interpretação e a igreja foi, diga comigo, edificada. Amém? Isso é a variedade de língua em operação. E todo mundo entendeu. Entendeu o que é variedade de língua? Pastor, agora me explique o que é a língua como uma operação de um sinal para os incrédulos. Porque a Bíblia diz que a profecia é para os crentes. Claro, porque se eu estou profetizando e o cara não crê, amém? Aí, mas a Bíblia fala também sobre a oração para os incrédulos. Onde é que eu encontro esse versículo? Nas minhas pesquisas. 1 Coríntios 14, 22. Vamos rápido. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Está dando para raciocinar direitinho? Tá? Pegando mesmo? Pronto. Você vai escutar de novo a mensagem lá no grupo Cobertura Espiritual, se não entendeu. E vai me perguntar que eu vou tirar a tua dúvida. Vamos ler. Vamos ler. Concentrado. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes. Não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas como é que a oração em língua vai ser um sinal para... Ô, Tiago, galera, já está sentindo falta tua. Está estranho sem tu. Como é que a operação de línguas vai ser um sinal para um incrédulo se ele não vai entender? Quem está entendendo?
Agora eu não estou falando de orar com interpretação, não. Esse sinal para o incrédulo é um sinal miraculoso. É um sinal. Onde foi que operou esse sinal? Diz aí, mais para os incrédulos. Mas a profecia é para os. Não é para os incrédulos, mas sim para os crentes. Mas vamos lá. De sorte que as línguas constituem um sinal um sinal não para os crentes, mas para os. E como é que a língua, essa linguagem espiritual pode ser uma manifestação para um sinal, para alcançar o perdido? Como? Pronto, a gente vê isso, sabe aonde? Lá em Atos dos Apóstolos, na descida do Espírito Santo, que eu não vou falar, eu vou falar, mas eu não vou ler. Vocês já acreditam, eu sei que vocês já acreditam, tá danado. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, os discípulos, quando eles estavam no cenáculo esperando o Espírito Santo, eles se encheram tanto que ficaram como se estivessem embriagados. A Bíblia diz. Eles estavam mesmo como bêbados. E de repente encheu de uma grande multidão naquele lugar. Naquela época era a época de festa. Era a festa de Pentecostes. E tinha muita gente de todas as nações lá, de muitas nações que falavam, cada um tinha seu tipo de linguagem. Vamos trazer para o tempo de hoje. Um falava português, outro falava inglês, outro falava espanhol, outro falava... Diz aí uma língua. Hã? Aramaico, grego. Então, quando Pedro, eles começaram, presta atenção, começaram a falar a mensagem de Deus, era um monte de gente, porque houve um estrondo naquele lugar, reuniu um monte de gente e foram os curiosos, né? O que diabo está acontecendo aí? E eles lá no cenáculo, e Pedro lá, não quer estou brogalabra, cambaleando, cheio do Espírito Santo, falando numa língua estranha. Só que para eles aquela língua não soava no ouvido deles como uma língua estranha. Soava, entrava dentro dos ouvidos deles na própria língua materna deles. Por quê? Porque havia muitas pessoas de várias línguas diferentes. E Deus em uma pregação alcançou aqueles incrédulos tudinho. Quem está entendendo? Pedro não estava orando, ele estava transmitindo uma mensagem em línguas. Mas aquela mensagem, Deus fazia miraculosamente, sobrenaturalmente, aquela linguagem entrar na linguagem dele. E eles compreendiam. E eles ficaram admirados com o que estava acontecendo. Porque eles viram, eles falarem nas linguagens maternas dele. Isso foi o quê? Coloca a tela lá, Miele. Isso foi o quê, igreja? Vamos lá. Línguas como sinal aos... Tá dando para ver ali? Tá ou não tá? Aí a língua como um sinal para o incrédulo. O homem fala de Deus a outro homem. Ou seja, ele não estava orando, ele estava transmitindo uma mensagem de Deus para os incrédulos. E estava acontecendo uma edificação em terceiro, ou seja, as pessoas que estavam ouvindo estavam sendo alimentadas pela palavra, estavam sendo edificadas. Só quem conhece a língua entende, ou seja, porque só eles entendiam lá, por exemplo, se ele falava inglês só ele estava entendendo. Quem falava em português, mas não falava inglês, mas estava entendendo em português. Quem falava em hebraico estava entendendo em hebraico. Então havia uma manifestação. Por isso esse versículo fala de línguas para os incrédulos. Quem está entendendo da glória a Deus? Nessa operação de variedade de língua com interpretação, ou a linguagem para alcançar o incrédulo, não é para todo mundo. Estão entendendo? É por isso que as pessoas botam tudo dentro do liquidificador, bate e diz, ó, a oração em língua não é para todo mundo não. Pega um versículo que não é para todo mundo não. Porque eles pegam esses textos, que realmente não é para todo mundo, aí diz não é para todo mundo. Agora eu vou entrar naquilo que é o bom. Dá glória a Deus, igreja.
A oração em línguas, que nós chamamos a linguagem sobrenatural, que é para todo crente, sem exceção. Amém? Pastor, me dá bases bíblicas. Vamos lá, vamos começar com uma base bíblica aqui, Marcos 16, 17. O próprio Jesus falando. Quem acredita em Jesus? Amém. Vamos lá, Marcos 16, 17. Leia junto comigo. O que foi que Jesus disse? Leia em voz alta. Já. Hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, expelirão demônios e falarão novas línguas. Observe que Jesus diz lá em cima que os sinais vão acompanhar aqueles que creem. E quem é que crê? É porque é crente. E quem é crente aqui? Então olha para seu irmão e diga: você tem direito de orar em línguas. A oração chamada oração para edificação pessoal. Quer dizer, essa oração não é para trazer uma mensagem para alcançar as pessoas. Quem está entendendo? Não é, se eu estou aqui orando em língua baixinho, eu não estou edificando Fábio que está do meu lado. Eu estou me edificando. Estão entendendo? Jesus disse, pode deixar o versículo. Jesus disse que os sinais, e um dos sinais era essa oração para edificação. Ele disse: aqueles que creem me expulsarão os demônios e falarão novas línguas, que chamamos a língua para edificação pessoal. Amém? Eu fiz um trato com Sara. Sara é minha menina. Eu disse: olha, vamos fazer o seguinte. A cada meia hora de Bíblia, uma meia hora de manhã de Bíblia, você pode mexer meia hora no celular. Meia hora de livro de tarde, você mexe meia hora no celular. Meia hora de oração em línguas à noite, aí você tem meia hora de celular. Aí eu dei essa ideia. E ela catou, né? Será que estava com vontade de mexer no celular? Só que ela fez uma indagação, ela disse: pai, eu não sei orar em línguas. Eu olhei para ela e disse: é simples. Porque orar em línguas não se aprende. Orar em línguas para edificação, essa que Jesus diz, todos orarão em línguas, ela flui do Espírito. Aprender é ficar tentando, o que é que eu vou falar? Xamaná, no quê? Deixa eu anotar aqui para não esquecer. Branassi, Grondorô. Pastor, eu notei, pastor. Brananá e Chorolô. Não se aprende. Flui do Espírito. Outro defeito das pessoas não orar em língua para edificação, que isso é algo, é um dom particular. Não fique preocupado, mas não é com interpretação, é algo para você particularmente. Tem objetivos, é importante. Por isso que eu devo orar em línguas. Então, eu disse a Sara: não se aprende, flui. Você não pode mentalizar qual é a palavra seguinte que vai dizer. Já está errado. Porque orar em línguas é fé. E o que é fé? É você viver uma vida, por exemplo. Deus disse ao povo de Israel, olha, presta atenção, olha o que é fé. Olha o que é fé. Deus disse ao povo de Israel, no Antigo Testamento, ele disse assim: eles estavam murmurando que estava faltando comida, faltando água, tal, ele dizendo. Aí Deus disse: vou mandar a carne e vou mandar o maná. O maná vai chover do céu. Agora vocês vão comer, vocês vão pegar a quantidade exata para a família. Se a família for pequena, pega do tanto que der. Se for maior, pega mais um pouco, mas não deixe sobrar para o outro dia.
E por que Deus disse, não deixe sobrar para outro dia? Porque Deus estava dizendo assim, ó, você vai confiar em mim hoje e amanhã é outro dia eu mando para vocês. Aí Deus, é como se Deus estivesse sendo assim, eu estou treinando vocês a acreditar em mim. Confia hoje, amanhã. Aí os abençoados, né, com medo, será que isso vai dar certo? Só parafraseando, será que vai dar certo? Aí eles pegavam, alguns pegavam mais, eu vou guardar para outro dia. Aí no outro dia, sabe o que acontecia? Estava estragado, estava podre. Então fé é fluir, é confiar, é depender. Estou andando aqui, estou dependendo. E oração em língua é o quê? É confiar, é fluir, é depender. Oração em língua, para edificação, não precisa... Estou me arrupiando, agora eu vou orar. Rabagalaba. Se arrupiar, glória a Deus. Ora se arrupiando, não tem nada não. A unção está aqui, se vier a hora da unção, não tem problema. Mas se eu estou sentindo um frisinho aqui, eu quero orar bem quietinho aqui. Ora também, não tem problema. Aí eu disse a Sara, a oração em línguas não se aprende, flui. Olha que interessante. Romero, meu cunhado, acordou falando em línguas. Estava dormindo, drogado. Uma vez se trancou com minha... Na época, né? Hoje ela é liberta. Uma vez se trancou com a minha irmã, rasgou a Bíblia. Né? Tiveram que levar para fazer tratamento fora. E foi um desespero danado. E ele foi para Brasília, não deu certo, voltou para Recife, ficou na casa de um pastor e foi dormir. Sem entendimento da palavra, minha gente, sem entendimento. Às vezes a pessoa não é nascida de novo, Deus faz a pessoa nascer de novo e ela ora em línguas em seguida. Isso pode acontecer. Mas o incrível foi que o Romero estava dormindo e ele se acordou, gente, falando em línguas. Aí ele se deu conta que ele estava falando em línguas. Olha para seu irmão e diga, quem fala em línguas, para edificação, não é o Espírito Santo que ora, é você que ora. Caiu a ficha? Topa de novo seu irmão e diga, é você que vai orar, não é o Espírito Santo. Você só vai fluir. Mas se não é o Espírito Santo, ele não está dentro de você. Ele está autorizando, ele está só te inspirando. Uma coisa é inspirar, outra coisa é falar. Porque se você tiver o Espírito Santo, eu vou ficar aqui, o pastor vai orar, e o Espírito Santo vai pegar a minha língua, a força, e ele vai orar, porque eu tenho medo de pecar contra o Espírito Santo, e ele vai orar. E o Espírito Santo vem e... Não é assim não, irmão. Tem que fluir. Ele inspira, ele impulsiona, vem cá, Diego, ele faz assim, ó. Ele faz assim, ó. Ele dá um empurrãozinho assim, ó. Ele dá aquele empurrãozinho para caminhar, ó. Ele vai empurrando, ó. É isso que ele vai fazer. Ele vai impulsionar você. Amém? E no dia que Romero orou em língua, nunca mais parou de orar em línguas. Agora, eu fui pegando esses exemplos, meu Deus. Quem já viu falar em Braulio? Que era da Assembleia. Foi batizado no Espírito Santo, dentro do banheiro, tomando banho. E orou em língua, tomando banho. Vamos lá, outra pessoa. Eu e Diego. Sabe como foi que eu e Diego oramos em língua? Primeiro, olha como a nossa mente era tão religiosa. Porque nós vamos atrás de Braulio, nós vamos orar em língua hoje. Aí nós fomos atrás de Braulio, acho que foi contigo, não foi? Nós fomos lá para Compesa. E Braulio disse, sem dirra ninguém não pode não, esse negócio aqui não. É um escuro danado, Braulio com medo e fazendo medo a nós. E Braulio fez aquela ensinação, vamos passar um tempo orando. Passemos, cansemos orando no natural, né? Em português normal. Cansado, aí ele disse, pronto, agora se ajoelha. Aí o Diego botou o joelho no chão e Paulo meteu a mão em nós. E pá, vai, orava. E eu não saía nada e Diego não saía nada. Nós saímos de lá frustrados. Mas não oramos em língua. Agora, por incrível que pareça, tinha algo acontecendo comigo.
Por quê? Porque eu estava muito desejoso das coisas do Senhor. Eu não podia abrir a boca para louvar, sentir uns arrupeios. Não é que a gente ande por arrupeio, vocês estão entendendo. Mas não dá uns arrupeios às vezes, é unção, né? Uns frios, um negócio, né? Se treme. E era algo se movendo dentro de mim, era o Espírito Santo. A Bíblia chama isso de rios de água viva. Era água viva fluindo de dentro de mim. Essa água viva queria que eu expressasse algum tipo de palavra que não é compreensível na mente natural do homem. Porque a oração em língua para edificação expressa... Se você tenta expressar uma palavra de amor para Deus, tente. Qual é a que você acha mais legal para expressar? Tipo, eu te amo, Senhor, tu és maravilhoso. A oração em línguas é um nível muito mais superior do que essas palavras de expressão de adoração a Deus. Que você só vai conseguir atingir orando em línguas. Você só tem coisa que você quer dizer, eu queria te dizer coisa, mas não existe palavras. Aí você a Bíblia diz que a mente não entende. Mas em espírito conversa mistérios com Deus. Você está conseguindo compreender? Aí eu saí de lá frustrado, não fui batizado na Compesa. Mas eu percebia que tinha uma língua dentro de mim querendo sair para fora. E eu orava dentro de mim, mas eu ficava com medo. Rapaz, se isso não for de Deus, se isso não for de Deus, o diabo trabalha assim. Se isso não for de Deus, se isso não for de Deus. Se você confiar no que eu estou lhe dizendo, olha, irmão, preste atenção. Por isso que é fé. Um Diego pode até não se lembrar disso, mas eu me lembro demais. Diego perguntou a um pastor na época se nós éramos batizados. Não, falou sobre o batismo do Espírito Santo, ou perguntou. Aí esse pastor só disse assim: rapaz, vocês já são batizados. Não foi? Tu lembra disso? Diego chegou para mim e disse assim: não, ele disse que a gente já é batizado. Só precisei disso para orar em língua. Você acredita? Só um empurrãozinho. Aí a partir do momento... Agora eu era assembleano, né? Era aquele tipo de assembleano. Aí eu ia para os cultos, quando eu recebi uma oportunidade, eu doido para falar em línguas. Aí eu pegava o microfone e ia falar e... Começava. E eu orava. Só que aquela oração, preste atenção, não era uma oração variedade de língua. Não estava edificando as pessoas. Era uma oração junto com emoção mesmo. Mas estava me edificando. Há uma diferença da variedade de língua para a oração para edificação. Se você não tem o dom da variedade de línguas, como eu falei, ou orar para alcançar os incrédulos, não se preocupe, pode manifestar um dia na sua vida? Pode. Mas comece com a oração em língua para edificação, que é entre você e Deus. Do dia que Diego falou aquilo para mim, pronto, estava eu falando em línguas. Acabou. Agora eu tive que trabalhar, entender primeiro, que esse livro aqui que o irmão Eufrásio apresentou me ajudou bastante. Né? Tem 2 livros aqui poderosos, 7 Passos para Receber o Espírito Santo e Língua depois do dia do Pentecostes. Me ajudou bastante. Quando eu li ele, eu passei a entender que essa língua para edificação, não era só para eu orar naquele momento que eu tivesse emocionado, arrupiado. Era para eu orar constantemente. Esse livro começou a me ensinar dentro da Bíblia, me mostrando os versículos, que era para eu viver orando em línguas. Raciocina comigo. Meu Deus, olha o tempo. Está vendo? Está se acabando já. A Bíblia manda nós orarmos a todo momento, todo instante. Me diga quem aqui consegue orar todo momento, orar normalmente em português. Me diga um. Não tem. Porque se você disser, eu vou orar 1 hora em português, você ora 5 minutos, aí fica caçando palavra. O que é que eu digo, hein? Não tem palavra. Aí é onde entra a oração em línguas. Que você passa hora após hora.
hora após hora. Hora após hora. Lavando o carro. Chora, calamaraçu, tcherê, ramambá. Mulher lavando a louça. O somzinho ligado. Tibru, calambros, deixou, ramambá. De caminhando com o buchão. Rubará, blá, 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 blá. Vocês acreditam que quando eu vou para o treino de futebol, lá eu fico orando em línguas? Ninguém sabe disso, eu fico lá. Porque é uma dimensão muito profunda. Presta atenção. É uma ferramenta tão poderosa que Deus deu. Meu Deus, eu tenho que continuar isso quinta-feira. É uma ferramenta tão poderosa que Deus deu, que Ele sabia que a gente tinha atividades para fazer durante o dia. E Ele sabia que você precisa trabalhar. Ele sabe que você precisa negociar. Ele sabe que você precisa cuidar da casa, fazer o almoço, fazer as atividades. Agora me diga, quem consegue fazer atividades racional pensando e orando em português ao mesmo tempo? Quem consegue? Ninguém. Agora você consegue pensar em atividades, pensar nas coisas que vão resolver e ao mesmo tempo orar em língua. Chorar, galá, brucará, doredere, brobalá, raio o pensamento rolando. Eu vou ter que ir lá na escola, pagar a mensalidade, rugar nada, o xeredere, broblá, trabalhando no computador, rugar, mabro, sequede, broblô. Duas coisas fluindo. Lembra-se disso. Nós ainda estamos num ambiente natural ligado com o espiritual. Ambiente natural, fazendo as atividades. Ambiente espiritual, conectado com Deus por meio da oração em línguas. Você está entendendo? Não tem como avançar muito, meu Jesus. Eu estou doidinho aqui. Glória a Deus. Mas nós vamos continuar quinta. Mas vamos lá. Valéria orou em línguas ouvindo uma ministração minha. Valéria, sócia de Irmã Aparecida. Em Afogados. Fazia parte da outra denominação antigamente, que cria no dom de orar em línguas, mas nunca orava. Porque ela achava que tinha que acontecer algo espetacular, ela tinha que ver as linguazinhas caindo do céu, assim, de fogo. Ó. Eita, eu estou sendo batizada. Quando ela começou a ouvir a ministração, foi entrando no ouvido dela, ela começou a fluir em línguas. Orar em línguas, não raciocina o que vai dizer. Flui. Eu vou ser... Meu Jesus, glória a Deus. A esposa de Zezinho, a irmã Aparecida, sabe como é que ela orou em línguas? Ela contou o testemunho. Ela começou a ver eu ensinar sobre oração em língua, a língua para edificação. Coloca lá na tela, a tela de novo. Olha lá, ó. Língua para edificação. A oração em língua para edificação, a oração em língua, aqui a de cal. O homem fala a Deus, se edifica pessoalmente e ninguém entende. Me dá referência, pastor, bíblica, aí eu vou voltar para o testemunho de Aparecida. 1 Coríntios 14, 2. Eu preciso dessa referência, eu vou finalizar agora e nós vamos continuar a quinta. Glória a Deus. Vamos lá. Todo mundo leia. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus. Presta atenção. Diga comigo, quando eu estou falando em línguas, eu não estou falando com nenhum homem. Estou falando diretamente com... Amém? Senão a Deus. Ninguém está entendendo. Ninguém está entendendo. E em espírito, eu estou conversando mistérios com Deus. Você sabe qual é o segredo da unção grande na minha vida? Oração em línguas. Você sabia que você pode ser curado de enfermidade orando em línguas? Você sabia que aquela enfermidade que você procurou, o médico disse, não tem nada.
Espera aí que eu vou resolver. Senhor, ele diz que não sabe, mas eu tenho uma linguagem sobrenatural. Eu vou ficar falando contigo aqui, crendo nesse versículo aqui. Rocheque, passar horas e horas, de manhã, de tarde, de noite, lembrei, baixinho, alto. Pode vir, Ministério Louvor. Baixinho, alto, tanto faz. Você está ali, você está sempre orando. E de repente, aquilo, presta atenção, igreja. Aquilo que estava perturbando a sua vida, perde força e sai do seu corpo. Glória a Deus. É muito mistério, irmão. A oração em línguas. Aí a Aparecida, ela disse assim, presta atenção, pode tocar aí antes. A Aparecida disse assim. Rapaz, ela passou não sei quantos anos no outro ministério e nunca orou em línguas. Ela veio para o nosso ministério, prestar atenção, começou a ouvir sobre a oração em línguas e ela disse, eu vou orar em línguas. Sabe como ela começou orando em línguas? Sabe como ela começou? Ela disse. Ela começou a orar em línguas. Presta atenção. Ela disse, eu vou imitar o pastor. Nessa hora, se você for fazer isso, o diabo vai dizer, está pecando, viu? Tu vai fazer isso? Por que você vai pecar? Porque você vai agir em fé? É pecado agir em fé? É, igreja? E ela começou a me imitar. E depois ela começou a fluir na língua que Deus deu, a própria linguagem a ela. E nunca mais ela parou de orar em línguas. Sabe como o entendimento de Deus vai chegar, da palavra de Deus chegar, vai iluminar sua cabeça, sua mente, que você vai passar a entender as coisas de Deus como você nunca entendeu? Olha para seu irmão, topa nele, diga, orando em línguas. Amém? Irmão, quando Deus fez essa ferramenta de oração, Ele não fez por beleza não. Ah, é tão bonito quando o pastor ora em língua, eu gosto de ver, ó. Não, Ele fez para usufruir. A Bíblia diz, aquele que está cansado, Ele traz refrigério através da oração em línguas. Está com a mente cansada, eu já passei situações de estar tão oprimido pelo diabo. Sabe como foi que eu rompi? Orando em línguas. Eu me lembro que um dia eu fiquei, fui tomar banho, tomando banho lá, e era uma opressão grande do diabo sobre mim, eu lá no banho, de repente pá, algo aconteceu. No instante quem estava dormindo acordou. Algo saiu de mim, era uma opressão maligna. E me deixou. E foi rompido como? Orando em línguas. E por que foi rompido? Porque eu estava conversando segredos. Tem versões bíblicas que diz segredos divinos com Deus. Você está entendendo? A Aparecida começou dessa forma. Amém? Eu comecei porque alguém disse, não, você já foi batizado, então tá certo, agora eu creio. E eu comecei a fluir. Nunca mais na minha vida eu parei de orar em línguas. E o pior é que aquelas pessoas que estão debilitadas na fé, fragilizadas, sem força, tão desanimadas, fica com medo, eu não vou orar em língua não, porque eu tô falhando tanto. Aí é que tem que orar. Porque o que é edificar? O que é edificar? Edificar é fortalecer. Edifique-se. Judas disse, edifique a sua fé santíssima orando no Espírito Santo. Você ora, você libera e o Espírito Santo pega junto. Ele está pegando junto, como? Quando a Bíblia diz em Romanos 8, 26 que o Espírito ora com gemidos inexprimíveis,
Ele não está falando que é o Espírito Santo que vai orar ali por mim. Ele está falando que ele ora através de mim. Do meu espírito. Eu oro. Diga, eu oro. Eu libero palavras por fé. E o Espírito Santo, que está dentro de mim, pega junto comigo. E ele está orando comigo. Diga, quando eu libero essas palavras, eu estou orando para a minha edificação pessoal. Eu estou ficando mais ungido. Pode dizer, eu estou ficando mais fortalecido. Eu estou crescendo espiritualmente. Eu estou orando o plano de Deus para a minha vida. Diga com mais convicção, eu estou orando o plano de Deus para a minha vida. Diga, eu estou orando coisas sobre o futuro. Sobre o futuro. Sobre o futuro. E quando vem aquela ânsia no espírito, que você diz, o que está acontecendo? Eu estou com depressão. Não, irmão, não é depressão não. É o Espírito Santo trouxendo seu espírito por dentro, gemendo e dizendo assim, ore minha filha, ore meu filho. É o Espírito Santo tipo, dizendo, Rayara, ora o futuro teu, Rayara. Ora teu futuro, Rayara. Puxa, é mesmo, eu estou orando, ora Rayara. Para ser mais velozmente, para ser mais rápido, Rayara. Ora o teu futuro. E de repente, olha que ferramenta gostosa, que ferramenta poderosa. De repente teu filho sai e vai fazer uma viagem, não sei o que, alguma coisa. E de repente do nada você está em casa e aquela angústia vem. Aí aquela mulher já fica dizendo, eu estou com depressão. A angústia vem. Quando a angústia vem, você dá vontade de chorar. Aí é que é bom, chora e ora em língua e geme mesmo. Tem momento que não tem nem palavras para expressar, você só faz gemer. Geme, geme. Até aquele se esvaziar e vir uma paz. E quando aquela paz vem, você não sabia por o que você estava orando. Porque ali já entrou algo mais sobrenatural ainda. Entrou um espírito de intercessão, ou seja, uma influência do Espírito Santo para interceder. Talvez por o seu filho que estava prestes a sofrer um acidente lá na serrinha. E de repente, por causa dessa sua obediência, em fluir no Espírito e em orar pela fé, Deus deu a livramento de morte a ele lá. Dá glória a Deus, igreja. Sacuda seu irmão e diga, meu irmão, hoje é noite de você começar a orar em línguas para edificação, pela fé, pela fé, pela fé. Se você tiver com problema no joelho, meu irmão, e eu dissesse pelo Espírito aqui, comece a pular, você faria o quê? Começava a pular e a cura se estabelecia. Está entendendo? Jesus dizia para aquelas pessoas, faça assim, elas faziam e elas eram curadas. Amém? Antes, pega a maca, se levante, Jesus dizia, pega a maca, pega a cama, se levanta, bora, levanta. Não, Senhor, eu não estou sentindo minhas pernas não. Ele dizia assim. Eles começavam a botar um jeito de se levantar e pum, fui curado, ui. E se Jesus disse para você, comece a falar em línguas, pela fé mesmo, e você chorando, frumbra, sacatracabrosa, e uma coisa gostosa, aquela coisa gostosa é o Espírito Santo pegando junto com você, dando livramentos, orando seu futuro, guardando a sua vida, guardando a vida dos seus filhos, dando sabedoria, lhe fortalecendo. Não seja crente preguiçoso não, que só vive de oração dos outros. É o crente 6 horas, 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Crente 6 horas, 6 horas em ponto. Não seja crente da oração em língua para edificação. Fique de pé em nome de Jesus.